Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Jesus, ele, entre tantas outras coisas, nos ensinou a orar. Os seus discípulos perguntaram a ele, justamente, ensina-nos a orar. E a famosa oração, que é conhecida como Pai Nosso, que não é bem uma oração, ela é um modelo de oração, não é uma coisa para a gente rezar, ou repetir, ou usar, é uma espécie de modelo internário de como nós devemos orar. Mas ela começa com duas palavras muito importantes, com uma profundidade que muitas vezes passa despercebido. E essas duas palavras é o que dá um nome à oração, que é o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Nós só podemos orar assim, Pai Nosso, devido àquilo que nós lemos aqui no versículo 15. Adoção de filhos. Adoção de filhos. Recebestes o espírito de adoção, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Eu acho muito apropriado hoje, que é o Dia dos Pais, que nós tratamos desse tema, que é tão importante, que muitas vezes passa despercebido no nosso pensamento. Eu quero hoje falar sobre o tema a adoção do Pai. A adoção do Pai. O sentido da palavra adoção, ele é muito importante e traz grande significado. No dicionário, a palavra adotar significa aceitar legalmente. Então, quando Deus nos adota, Ele nos aceita. Nós somos aceitos. Continuando, optar ou assumir. Deus nos escolheu. Deus escolheu a todos aqueles que creem em Cristo e o recebem. Outro sentido é incorporar. Quando somos adotados, nós somos incorporados à família de Deus e, mais importantemente, ao corpo de Cristo. Outro significado é decidir-se por, preferir, escolher. Deus nos adota, tomar como próprio. Deus nos toma como próprio dele. Tudo isso na palavra adotar. E vamos falar hoje sobre a adoção do Pai. Então, a adoção é um tema central e um tema crucial que é encontrado através de toda a Bíblia e é parte central do Evangelho e da questão da salvação. Então, eu quero começar esta noite vendo alguns exemplos de adoção e como a adoção nos impacta. Então, eu quero primeiramente começar vendo aqui, nós vamos fazer um turnê pela Bíblia rapidamente. Adoção através das Escrituras. Temos muitos exemplos de adoção, vou mencionar alguns. E adoção encontrada, pontilhada no Novo e no Velho Testamento. E temos muitas pessoas que foram adotadas e pessoas que adotaram. E nós vamos ver isso hoje. Olha comigo para Lucas capítulo 2. Vamos ver talvez o exemplo mais óbvio e principal de adoção. É a adoção de Jesus por José. Lucas capítulo 2, versículo 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, isso aqui é quando eles foram para Jerusalém, no templo, e perderam Jesus, esqueceram o menino no templo. Então eles encontraram ele e disseram, e quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos.
Logo após isso, Jesus fala que ele precisava estar tomando conta dos negócios do pai dele, e ele foi encontrado no templo. Então, fica claro aqui que o pai de Cristo, obviamente, é Deus, Deus Pai, é o pai de Jesus Cristo, Deus Filho, mas de um sentido humano real, na terra, humanamente, José o adotou. O anjo Gabriel apareceu para José e disse: olha, ela está esperando o filho, esse filho não é teu. Mas não te preocupe, que ela é coisa do Santíssimo, isso aqui é Emanuel, isso aqui é o Cristo, é o Messias, o prometido. Então aceite sua mulher. Mas José sabia. José, na realidade, o adotou como filho, humanamente falando. A Maria sabia, José sabia, eu sei, você sabe, quem lê a Bíblia sabe, o filho de Jesus Cristo era Deus Pai. Mas, enquanto ele estava na terra como criança, quando jovem, ele teve um pai, um padrasto chamado José. E nós vemos então aqui a importância da figura, do exemplo, da presença de um pai na vida de uma criança. Até Jesus, que aqui nesse momento aqui, quando ele estava no templo, Jesus já sabia, ali ele tinha uns 13 anos, ele já sabia quem era o pai dele. Porque ele falou, estava no templo e disse: eu estou tomando conta das coisas do meu pai. Fazendo uma alusão direta e clara ao fato que ele era o filho do Altíssimo. Ele sabia disso. Mas se até Cristo, o Deus encarnado, precisava de um pai, talvez não um pai biológico, mas a figura de um pai. E francamente, ser pai biológico, qualquer um é. Portanto, que você seja homem. Sei que hoje em dia está meio confuso essa área, mas a verdade é, qualquer pessoa masculina pode ser um pai biológico. Estamos falando em ser um pai. A figura, o exemplo, a pessoa que está presente, a pessoa que está fazendo aquela obra. E até Cristo, o Emanuel, teve um pai nessa vida. Então vejamos a importância de sermos e também de honrarmos o papel e a pessoa do pai. Que muitas vezes fica delegado, muitas vezes fica colocado ao lado, mas o pai é sim uma figura muito importante. Olhe para mim para Esther capítulo 2, vamos ver outro exemplo de adoção na Bíblia. Esther 2:7. Nós vamos ver que Esther foi adotada por Mardoqueu. Mardoqueu era o seu primo. Esther 2:7. Falando sobre Mardoqueu, criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Aqui nós temos algo diferente, é o primo, um primo adotando a prima. O primo foi, além de ser o primo foi um pai para ela. Mardoqueu o tomou para ser a sua filha, assumiu o papel de pai. E quão nobre isso é de Mardoqueu, que não fez isso por necessidade, não fez isso por obrigação, ele não foi forçado, pressionado, ele fez isso porque era um homem honrável. É verdade que na lei e na cultura judaica, a responsabilidade caía para o parente mais próximo. Nesse caso aqui seria ele, não era tão próximo, mas caiu para ele. Mas muitas vezes esse dever, esse direito e esse dever era muitas vezes relegado. Muitos não aceitavam. Mas ele fez a coisa correta. Então nós temos Esther, que foi adotada pelo seu primo. Olha em Gênesis 48, que nós temos duas pessoas, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés foram adotados por Jacó, também conhecido como Israel, que era o seu avô. Vocês lembram que Efraim e Manassés são filhos de José do Egito. Foi o filho do casamento dele com sua esposa egípcia. E o que Jacó, o avô deles, fez, nós vamos ler agora no versículo 5 de Gênesis 48. Agora, pois, os teus dois filhos, isso aqui é Jacó falando com José,
Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Quer dizer isso? São meus, são deles. Os seus filhos são os meus. Meus o quê? Meus filhos. Seus filhos são os meus filhos. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Quem era Rúben e Simeão? Eram filhos, biologicamente falando, de Jacó. E ele falou, assim como os meus filhos biológicos são meus filhos biológicos, os seus filhos, os meus netos, serão meus. Ou seja, os seus filhos vão ser como os meus filhos. O que ele fez? Ele adotou. Então nós temos aqui a adoção de José, adotando a Cristo, o seu enteado. Nós temos aqui Esther, adotada pelo seu primo. Nós temos Efraim e Manassés, adotado pelo seu avô, que os adotou. Êxodo 2 e versículo 10, nós temos aqui uma outra adoção muito famosa, conhecida, e foi a adoção de Moisés pela filha do faraó, lá em Êxodo 2:10. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Então, mais uma vez, nós temos aqui o caso, e talvez uma das adoções mais conhecidas na Bíblia, a adoção de Moisés, que foi uma adoção por uma total estranha. Não era parente, não era avô, não era primo, não era nada. Mas foi adotada. Moisés foi criado como um príncipe do Egito. Devido ao quê? Devido à adoção pela filha de Faraó. E o último exemplo que nós vamos ver de doação hoje, vamos encontrar em João capítulo 19, e é uma doação que eu acho muitas vezes passa completamente debaixo do radar, passa completamente debaixo do nosso olhar, mas que foi de fato uma adoção. João capítulo 19, no versículo 26, nós temos a adoção de Maria, a mãe de Jesus, pelo apóstolo João. Que história é essa, pastor? Vamos ler o versículo 26. Isso aqui é Jesus, está na cruz, crucificado, seus últimos momentos de vida. Ele diz assim, 26, ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, e disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a receberá em sua casa. Jesus, como filho primogênito, e como responsável moralmente e pela lei, ele era responsável por cuidar e suprir a sua mãe. José, esposo de Maria, já havia morrido aqui nessa ocasião. Então era Jesus, recaía sobre ele a responsabilidade de cuidar da mãe. Agora nós teríamos Maria, marido José morto, seu filho primogênito Jesus morrendo, ela estaria sem auxílio. Jesus falou, não. João, olha sua mãe, seu filho. Então o apóstolo João adotou Maria como sua mãe. Uma adoção geralmente ao contrário, geralmente a mãe e o pai adotam o filho, mas aqui não foi um filho, foi um apóstolo que adotou Maria e tomou conta de Maria. E quando fala que recebeu em sua casa, quer dizer, ele fez parte da sua família. Fez parte da sua família. Então aqui talvez o caso menos notado, talvez menos lembrado, mas essa adoção foi instruída por Jesus. Então nós temos aqui pais, primos, avós, até estranhos, que adotaram, praticando adoção. E a adoção, ela está no cerne do próprio Evangelho. Como nós vamos ver, a adoção é central ao plano de Deus. Olhem comigo para Gálatas 4, versículo 5. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa adoção do Pai para conosco. A adoção de nós
por Deus Pai. Gálatas capítulo 4, olhe comigo no versículo 5. Que diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Pelo Evangelho, Deus nos dá adoção. Nós somos adotados como filhos, e para nos adotar, Deus precisou nos remir. É o que diz o versículo. Para remir os que estavam debaixo da lei. Nós precisávamos ser remidos. Ele precisava nos remir. Essa palavra remir significa resgatar, significa libertar. Nós estávamos debaixo da lei. E para nos resgatar e nos libertar do quê? O versículo fala que estavam debaixo da lei. Então nós precisávamos ser resgatados, libertados da lei. Que lei, pastor? Olha em Romanos 8, versículo 2, nós vamos ver que lei é essa, que todo ser humano nasce prisioneiro, preso a esta lei. Essa lei inescapável. Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa? Qual é essa lei do pecado e a morte? A lei do pecado e da morte é o seguinte: você peca, você morre. Muito simples. É a lei do pecado e a morte. Quem peca, morre. O salário do pecado é a morte. Quem peca, morre. Não só morre fisicamente, mas morre também espiritualmente. Na realidade, todos nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos mortos espiritualmente. E nós nascemos mortos espiritualmente porque o nosso antepassado lá atrás, Adão, pecou. Noé pecou. Lembre-se, nós somos todos descendentes de Adão, sim, mas também de Noé. Certo? Então nós já nascemos com o espírito morto. A carne, ela nasce, está viva, está aqui. Nosso corpo está vivo, nossa natureza carnal está viva. Mas o nosso espírito está morto. E está morto por causa do pecado. Mas através do Evangelho, através da lei do Espírito de vida, nós podemos ter o nosso espírito que estava morto vivificado. É justamente o que fala aqui. Para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Deus nos adota como filhos. Ao nos adotar como filhos, o nosso espírito morto, ele nasce de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Ele nasce de novo, ele é vivificado. E nós temos agora então a vida eterna. Ah, pastor, mas eu pensei que lei do pecado, lei. A lei é só para o judeu. Não. A lei de Moisés é só para o judeu. A lei cerimonial é só para o judeu. Por isso que a gente hoje pode comer camarão, pode comer porco, se você quiser. Então, se não quiser, não precisa. Nós não precisamos guardar o sábado. Por quê? Porque isso aí foi a lei de Moisés para o judeu. Quem é judeu aqui, levanta a mão. Ninguém. Pois é, ninguém é judeu aqui. Somos todos gentios. Então, a lei de Moisés era para o judeu. Agora, a lei do pecado e a morte, a lei moral, essa lei não é só para o judeu, essa lei é para todo ser humano. Todo ser humano, judeu ou gentil, não interessa. A lei do pecado e a morte recai sobre todo ser humano. E essa lei, sim, ela é universal para todos. Como fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, o judeu e o gentil. Todos pecaram. Note no versículo 5 que nós lemos em Gálatas 5, que fala, a fim de recebermos, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos. Essa palavra, esse termo, a fim de receber, quer dizer que é necessário, é preciso.
É o motivo pelo qual nós somos remidos, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, para recebermos. Então nós precisávamos ser remidos desta lei, a lei do pecado e da morte, para sermos adotados então. A palavra remir é ligada diretamente com a palavra remissão. Sem remissão não há adoção. É o resumo de para remir os pecados, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Em outras palavras, não há adoção sem remissão. E nós lemos em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem remissão não há adoção. Então você veja como o Evangelho é que nos leva a sermos adotados. O Evangelho abre a porta para a nossa adoção de filhos para com o Pai. Colossenses 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aqui falando sobre Cristo, se referindo que a redenção é pelo seu sangue. O sangue de Cristo, a remissão é pelo sangue de Cristo, a remissão dos nossos pecados. Então Deus nos adota como filhos mediante a nossa fé em Cristo, na obra de Cristo, no sangue de Cristo, na ressurreição de Cristo. Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós somos adotados através da nossa fé em quem? Em Cristo Jesus, no derramamento do seu sangue. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Muitas vezes a gente ouve por aí se dizer que todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, é bem claro aqui, só aqueles que o receberam. Os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como é que alguém é feito filho de alguém? Ou por nascimento, ou por adoção. Ou por nascimento, ou por adoção. Então aqui está dizendo que nós temos o poder da nossa adoção vem de nós recebermos e nós crermos. E esse crer e esse receber nos dá o poder de ser feito, de sermos adotados filhos de Deus. Então Deus pode sim ser o nosso Pai. Deus quer ser o nosso Pai, mas mediante o crer e mediante o receber. Mas, para que possamos crer e receber, crer a gente faz aqui. A gente crê no coração. A gente recebe tomando uma decisão. Mas antes que eu possa crer e decidir, eu primeiro preciso saber. Eu não posso crer naquilo que eu não sei. Eu não posso crer naquilo que eu não conheço. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. O ouvir é uma porta de entrada para nossa mente, nosso entendimento. Nós temos que ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, para então poder receber o Evangelho. Ou rejeitar o Evangelho. Nem todo mundo aceita. Nem todo mundo recebe. Mas nós temos o poder de receber se nós crermos. Mas para crer eu tenho que ouvir. Nós temos que entender que todos são pecadores, como nós lemos aqui agora há pouco. Porque todos pecaram. E destituídos estão. Isso quer dizer que eu, você, todo ser humano que existiu ou vai existir, todos nós somos pecadores. E todos nós somos imperfeitos e todos nós somos destituídos, desqualificados, rejeitados. Por quê? Porque todos nós pecamos. Mas Deus quer nos adotar através do Evangelho. Mas a primeira coisa é nós entendermos que nós somos perdidos, nós somos pecadores, nós não temos como nos salvar. A segunda coisa é saber que Cristo veio
para nos remir através do seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E através do seu sangue derramado, da sua ressurreição, é que nós podemos então ter o nosso preço. O preço que nós devíamos. Que preço é esse? Uma separação de Deus eterna no lago de fogo. É isso que nós merecemos, é isso que eu mereço, é isso que você merece. Mas Cristo veio e tomou o nosso lugar, derramando o seu sangue na cruz, para pagar o meu preço e o seu preço. E quando nós entendemos que nós não temos como chegar no céu, não são nossas obras, não é religião, não é o que você faz, deixou de fazer, não é a sua bondade ou sua maldade, mas é colocar nossa fé em Cristo, que morreu por nós na cruz, e confiar na sua obra. Ele ressuscitou para provar que ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado, a morte não tinha poder sobre ele. Ele ficou na terra por 3 dias, e ao 3º dia ressuscitou, provando que ele não tinha pecado. A morte não tinha poder sobre ele. E quando nós acreditamos e aceitamos, e colocamos nossa fé apenas e tão somente na obra de Cristo, então nós podemos ter o poder de sermos feitos, de sermos adotados, filhos de Deus. Algo interessante sobre a adoção. Se você tem um filho biológico, você pode deserdá-lo, você pode ir no cartório e falar, esse meu filho aqui não é mais meu filho. Há um dispositivo legal para isso. Mas para um filho adotado, não tem tal dispositivo. Não tem. Você não pode deserdar um filho adotivo. Isso nós temos hoje herdado da lei romana. A mesma lei que estava em voga, digamos assim, naquela época. A lei romana. Um filho adotado não poderia ser deserdado. Não podia. Não, e até hoje não pode, na realidade. Eu sei que eu já tentei. Não, estou brincando. Não tentei não, mas não pode. Isso é muito importante, esse sentido. Uma vez que somos recebidos, adotados como filhos, através da redenção, através do derramamento de sangue, uma vez adotados, nós não temos como ser desadotados. Essa palavra não existe, desadotar não existe. Por quê? Porque você pode adotar, você não pode desadotar. Então nós somos adotados. Deus nos adota como filho mediante fé em Cristo. Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Deus nos adota e Deus adota todo aquele. Todo aquele o quê, pastor? Talvez o versículo mais famoso, mais conhecido na Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para quem? Para todo aquele que se comportar, para todo aquele que for bonzinho, para todo aquele que for para a igreja, para todo aquele que for batizado, para todo aquele que não. Para todo aquele que nele crê. Vocês lembram? O ladrão na cruz. De um lado, havia um que disse, se você é o Filho de Deus, desça daí, aproveita e me tira daqui. O outro falou, nós merecemos estar aqui. Mas ele não. Aí ele virou para Jesus e falou, lembre-te de mim quando vier em teu reino. E Jesus disse, reino coisa nenhuma, esta noite estarás comigo no paraíso. Interessante. Ele não disse, mas você é um criminoso condenado. Você tem uma ficha criminosa. Você nunca foi para o templo, você não fazia o sacrifício, você não guardava a lei. Quem é você agora? Não interessa. A lei nunca salvou ninguém. A lei de Moisés, nunca salvou, nunca foi dada para salvar. A lei foi dada para nos levar, para nos mostrar o quanto precisamos da graça. Quanto precisamos que Deus nos salve, como somos incapazes. Mas enfim.
para todo aquele que nele crê. Basta nós crermos. Mas para crer, eu preciso saber, eu preciso ouvir. Por isso que uma igreja que honra a Deus tem a sua prioridade em levar o evangelho ao redor do mundo. Por isso que nós temos o programa de missões, nós temos missionários no mundo, no Brasil, para ir onde nós não podemos ir. Nós temos o irmão Parrish nas Filipinas, nós não podemos ir para as Filipinas, ele está lá. Nós temos o irmão Declan na Irlanda, nós não podemos ir para a Irlanda, ele está lá. Nós temos o irmão Timóteo nos Estados Unidos, nós não podemos, estamos aqui em Maceió, mas ele está lá. Nós temos os pastores Adolfredo lá no Paraná, nós temos o pastor a irmã Dalete, São Paulo, nós temos o irmão Dantas lá em Minas Gerais, nós temos o irmão Guaraci aqui em Aracaju. Mas, pastor, e quem está em Maceió? Nós estamos em Maceió. Nós somos os missionários de Maceió. Nós precisamos alcançar Maceió. Agora, onde nós não estamos, nós enviamos. Nós oramos, nós apoiamos financeiramente, apoiamos em orações, apoiamos nas necessidades, mas em Maceió, quem leva o evangelho somos nós. Para quê? Para as pessoas possam crer. Como vão crer se não ouviram? Como vão ouvir se ninguém prega? Está lá em Romanos 10 isso, tá? Não vamos para lá por uma questão de tempo. Mas olha comigo agora em 2 Coríntios. Nós vimos exemplos de adoção que estão salpicadas por toda a Bíblia. São pais, avós, primos estranhos, até. Nós vimos como Deus nos adota. E agora, para terminar, eu quero ver outra coisa muito importante. Não a adoção de nós pelo Pai, mas a nossa adoção do Pai. A nossa adoção do Pai como nosso Pai. 2 Coríntios 6, olha o versículo 14. Que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Agora, olha o versículo 18. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz quem? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Note no versículo 18, ele falou, eu serei para vós Pai. Eu vou adotar-vos. Eu vou ser pai, eu vou te adotar como pai. Agora, a segunda metade do versículo 18 traz uma outra adoção. Eu serei para vós pais, e vós serei para mim filhos. Deus está dizendo, eu os adotarei como filhos, e você me adotará como pai. É o outro lado da mesma moeda. Eu serei o teu pai, é uma adoção. E você será o meu filho. É outra adoção. Me diga uma coisa, quantos filhos Deus Pai teve? Não é uma pergunta difícil, mas que eu me lembre, a Bíblia fala que Jesus é o seu filho unigênito. Quer dizer o quê? Só teve um. E os filhos de Deus? Os outros filhos de Deus? São adotados. Os quais receberam, os quais creram, foi dado o quê? O poder de serem feitos, ou seja, de serem adotados filhos de Deus. Então, essa adoção funciona assim, Deus quer nos adotar como filhos.
E Ele quer que nós o adotemos como pai. Infelizmente, eu acho que a maioria de nós aqui conhecemos ou já ouvimos falar, pelo menos, de algum caso em que um filho ou filha adotiva se rebelou contra os seus pais adotivos. Alguém conhece, ouviu falar de casos assim? Só eu, né? Tá, ok. Andra, também. Mais alguém? Ok. Mais alguém? Ok. Quem já ouviu vai ganhar um prêmio. Bom, tá, todo mundo ouviu. Que maravilha. Tô brincando, não tem prêmio nenhum. Mas é verdade. É triste quando muitas vezes um filho, uma filha adotiva, quando descobre que é adotiva, muitos entendem, apreciam e são muito gratos pelo que houve. Outros se rebelam, não aceitam, ficam com raiva e rancor de quem? Dos seus pais adotivos que te receberam, te criaram, te adotaram, te alimentaram, te educaram, Por que a bronca? Por que a raiva? Eu estou perguntando, mas não tenho a resposta ao porquê. Mas espiritualmente acontece a mesma coisa. Porque Deus nos adotando como filho é uma escolha que Deus fez. Ele não precisava. É uma escolha que Ele fez. Pelo seu amor, sua misericórdia, sua graça, Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu mandar o seu Filho para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Mas o outro lado da moeda é que nós devemos escolher tê-lo como Pai. Devemos escolher. Eu serei para vós Pai e vocês serão para mim filhos. É uma escolha. Ser filho de Deus vai muito além de simplesmente, bom, eu recebi o Evangelho, eu fui salvo, eu não vou para o inferno, joia. Mas não para por aí. Se você recebeu Cristo, você ouviu, entendeu, confiou, recebeu, vai para o céu. Mas a responsabilidade de um filho não é só essa. Então como é que nós podemos mostrar a nossa filiação? Como que nós podemos mostrar a Deus que nós estamos o aceitando como Pai? Bom, é justamente no texto que nós lemos, no versículo 18, e eu serei para vós Pai, e vós serei para mim filho. Bom, isso aqui no versículo 18. Do versículo 14 até o 17, Deus está delineando como nós podemos mostrar nossa filiação a Ele, como nós podemos mostrar a nossa aceitação da sua paternidade espiritual de nós. Que é como? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Como? Ele fala, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Como? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte o fiel com o infiel? Que consenso o templo de Deus com ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivente, neles habitarei. Recentemente falamos sobre isso, na verdade, sobre o templo de Deus, nós somos o templo de Deus. Neles habitarei. Neles? Como neles? Ele vai habitar em nós. E entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo. Como é que nós mostramos nossa filiação? Como é que nós cumprimos nosso lado desse relacionamento? Nos apartando do mundo, nos apartando do mal, das trevas, do que é impuro, da injustiça, do pecado, da rebelião, da rebeldia. Nos separando, não querendo nada a ver com isso. Assim é que nós mostramos nossa filiação. Não é que nós vamos ser salvos por fazer isso, não é isso que eu estou falando. Nós vamos mostrar, nós vamos provar, nós vamos brilhar, nós vamos dar um testemunho que nós somos filhos de Deus, que Deus é o nosso Pai, fazendo estas coisas aqui.
se apartando do mal, sendo povo de Deus. Na realidade, antes da nossa adoção por Deus, antes da nossa adoção do Pai, nós éramos filhos, não dele. Olha em Efésios 2, nós vamos ver qual é a nossa filiação natural. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Aqui é a nossa situação antes da salvação. Ele vivificou o nosso espírito que estava morto. Isso aqui é antes do novo nascimento. Agora versículo 2. E noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele está dizendo, em outra época vocês eram filhos da desobediência, mas ele veio e vos vivificou, ele veio e vos adotou. E se você, e se eu, se nós fomos adotados, nós devemos viver como filhos de Deus. Como? Se apartando do mal, não tocando nada imundo, fugindo da injustiça, fugindo daquilo que não agrada a Deus. Essa palavra desobediência, que fala dos filhos da desobediência, é a palavra grega apíthia, que ela é etimologicamente ligada à fé, ou falta de fé. Interessante. Essa desobediência. E se você pensar bem, toda desobediência à vontade de Deus está enraizada em um problema de fé. De fé. Você não está acreditando, você não está aceitando a palavra de Deus. Deus fala, isso é errado. Não é não. Sabe o que é isso? Falta de fé. Se eu e você temos um problema entre o que eu faço e o que a Bíblia fala, o seu problema é fé. É desobediência. E essa palavra desobediência, no grego, está ligado com falta de fé. Apatia. Falta de fé. Falta de fé gera obediência. Se você tem uma fé forte, dinâmica, você não vai desobedecer a Deus. E nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos de uma falta de fé. Essa é a nossa paternidade original. É de lá que todos nós éramos. E aqui em Efésios 2 fala, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. Nós não devemos andar segundo o curso deste mundo. Pastor, o que é o curso deste mundo? Fazer as coisas do jeito que o mundo faz. Andar do jeito que o mundo anda. Pensar do jeito que o mundo pensa. Em outro tempo, antes de sermos vivificados, antes de sermos adotados, nós andávamos no curso desse mundo. Mas agora nós somos vivificados, adotados. Deus nos fez seus filho, nós devemos fazer dele nosso pai. Éramos filhos da desobediência e incredulidade. E Deus nos adotou. Deus nos adotou em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia. Foi muito caro essa adoção. Custou a filha do seu filho, a vida do seu filho. E nós devemos adotar Deus, como nosso Pai, assim como Ele nos adotou como seu filho. E essa adoção deve ser refletida em nossas vidas. Alguém deve poder olhar para nossas vidas e ver ali Cristo. Nossa luz deve brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. A nossa vida reflete isso. Eu li recentemente
a leitura lendo a Bíblia, que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Eu preguei sobre isso recentemente. O véu rasgou, houve um terremoto, as rochas fendaram, e os centuriões que estavam ao pé da cruz, o sol escureceu, houve um eclipse, e os guardas centuriões disseram: certamente este era o Filho de Deus. Talvez nós não vamos ter um testemunho tão dramático como um eclipse, um terremoto e as pedras rachando, mas deveria ser dito de cada filho de Deus: ali certamente é um filho de Deus.